e sejam bem-vindos a mais um vídeo pro canal. Então hoje eu vou falar um pouquinho sobre a cromoterapia, que é um assunto que eu já não vejo o pessoal falando tanto como há alguns anos atrás. Quando eu era criança, tinha aplicação de cromoterapia na minha casa. A minha mãe ganhou de presente de uma amiga uma luminária, né, uma caixinha de madeira quadradinha com uma lâmpada pequenininha dentro. E tinha várias lâminas de vidro coloridinhas para ir colocando para dar um efeito de cor diferente no ambiente. Hoje em dia a gente fala muito das influências, né, das vibrações que tem através das cores para as nossas práticas mágicas. A gente fala de cores de cristais, cores de velas, mas a gente não fala tanto da aplicação de cores para fins terapêuticos. Para equilibrar o nosso mental, o nosso corpo físico. Tem gente que usa como auxílio, né, como suporte para alguns tratamentos de saúde, problemas no corpo físico. A cromoterapia atua no teu estado emocional, no teu espiritual. Eu, recentemente, procurando sobre a cromoterapia, porque eu queria aplicar a cromoterapia na hora de dormir, eu dei uma revisada nos meus livros sobre bruxaria para ver qual deles falava um pouquinho mais. E eu fiquei surpresa que eu não tenho nenhum livro que fala assim, ó, esse livro fala muito sobre cromoterapia, é muito bom e eu mega recomendo. Não tenho. Eu tenho agora 400 obras de esoterismo, de ocultismo, e eu não tenho um livro especificamente sobre cromoterapia ou algum livro que, mesmo que em algum capítulo, aborde de maneira satisfatória. Então eu queria aproveitar para trazer um pouquinho para vocês de pesquisas que eu fiz em outros lugares, sem ser nos meus livros, para ver os efeitos terapêuticos da cromoterapia. Relação entre cor e luz. Para resumir a história, vamos começar por Isaac Newton, que em meados do século XVII fez um experimento que consistia em fazer a luz comum passar por um cristal com formato de prisma, provando assim que a luz branca contém em si todas as cores. Também descobriu que a luz branca é composta de porcentagens diferentes de cada cor, e cada uma possui um comprimento de onda diferente. Depois, durante o século XX, alguns cientistas, entre eles Albert Einstein, aprofundaram o estudo e explicações a respeito da natureza da luz, e se comprovou a teoria de que o que diferencia uma cor de outra é a quantidade de energia emitida, pois a energia da luz é emitida em quantidade de fótons e sempre igual para cada cor. A luz é radiação eletromagnética, e as cores variam de acordo com o comprimento da onda. Com isso, entendemos o conceito-chave da cromoterapia. Trabalhamos com energia, a cor produzida e a maneira de medir a quantidade de energia. Outro conceito importante aplicado é a temperatura da cor. As cores associadas ao fogo, vermelho, laranja e amarelo, são quentes, ou seja, grande parte de sua energia se manifesta sob a forma de calor. E as cores frias, associadas ao frio e à água, são o verde, azul e violeta. Quase não contém calor. Estes dois conceitos são muito importantes para a aplicação correta da cromoterapia. Bom, vocês já devem ter visto em alguns lugares o pessoal comentando sobre a aplicação de cores nos ambientes, como isso influencia no humor das pessoas, as cores dos hospitais, porque que o ideal é nem sempre usar o branco, mais pro azul, para as pessoas terem algum tipo de relaxamento mental. Em restaurantes onde vendem fast food, a tendência é as cores serem mais quentes, porque aumentaria o apetite das pessoas e coisas do tipo. Então a gente vê, de certa forma, a aplicação da cromoterapia, mas não nos termos da cromoterapia. Não usando o termo mais. Hoje em dia, especialmente, nós não temos nem mais a preocupação de fazer lâminas coloridas, que ensina em algumas obras antigas de cromoterapia a fazer lâminas de vidro pintadinhas com tinta guache para dar uma coloração diferente, para quando bater ali a luz, fazer a cor que tu precisa. Hoje em dia nós temos alguns recursos, como esta lâmpada que eu normalmente uso para auxiliar a iluminação nos meus vídeos. E você pode usar o azul, não sei se vai aparecer para vocês aqui por causa do branco, o rosa, o laranja, acho que não vai aparecer. Mas eu geralmente deixo aí no
branco mesmo, na iluminação normal, só para dar um suporte. E aí o que eu pensei? Bom, se eu não vou nem precisar ter o trabalho de pintar as lâminas para fazer uma iluminação no ambiente, beleza. Peguei essa luminária, coloquei no meu quarto e comecei a testar as cores, testei ainda as cores, ver como funcionava cada dia, para ver como aquilo influenciava pra gente no dia seguinte. E o que eu reparei? As melhores cores pra gente dormir num período de 15 dias, tá? Na primeira semana, eu fiz mais ou menos o esquema de cores que a gente usa associado aos planetas. Usei um amarelinho no domingo, usei azul, porque, né, branco não tem donde. Na segunda-feira, e fui seguindo o esquema de cores tradicional dos planetas durante uma semana. O que eu reparei é que nos dias que eu usei o laranja e o rosa, eu e meu marido, a gente acordou muito cansado. Nem a cor vermelha, que teoricamente é a cor mais quente e que muitas vezes acaba atrapalhando o sono, né? Não é uma cor recomendada para se colocar enquanto se dorme. Eu coloquei numa terça-feira e foi muito tranquilo, a gente acordou com uma disposição bem legal. Nos dias onde eu usei as cores rosa e laranja, a gente acordou assim meio moído. Sabe quando tu acorda com a sensação que não dormiu legal? Nos dias que a gente usou as cores verde e azul, a gente acordou muito bem, super descansado e se sentindo assim renovado. Posso dizer pra vocês que foi efeito da cromoterapia, porque vocês podem dizer assim, de repente nos dias que vocês acordaram mais cansados, vocês tiveram uma rotina durante o dia que foi mais desgastante. Mas não, a nossa rotina durante o dia ela é muito padronizada, tanto do meu marido quanto a minha. E eu não segui essa sequência de cores na semana seguinte, que poderia dizer pra vocês assim, mas na terça-feira normalmente tu se cansa mais, tu tem aula ou alguma coisa assim. Depois eu fui variando esses dias, eu fui alternando. Fiz um teste a mais com as cores que a gente não tinha se sentido tão bem e usei mais vezes as cores que foram benéficas pro nosso sono. E pelos meus experimentos em mim e no meu marido, a cromoterapia foi bem legal. Não é uma coisa que vai mudar drasticamente, que você vai acordar e vai ser outra pessoa se sentindo outro ser. Mas tem sim uma influência no teu sono. Tem alguns efeitos no teu sono que tu acorda ou um pouquinho mais descansado ou nem tanto. Melhores cores para dormir, na minha opinião, pelo que eu experimentei, são o verde e o azul. Mas, é claro, isso deve variar de uma pessoa para outra, depende das suas necessidades, do teu ânimo, teu estado de espírito, tua saúde, né, do teu corpo físico também influencia muito. Ela sofre uma influência caso você tenha algum problema, alguma condição, alguma dificuldade, problema, doença no teu corpo físico. A cromoterapia influencia também. Alguns livros mais antigos que eu não tenho mais acesso, né, que eu li alguns anos atrás e não os tenho mais, falam sobre a influência da cromoterapia na nossa saúde, no nosso corpo físico. Tem até alguns tratamentos onde pegam um foco de luz e aproximam bem do local onde tem algum problema. Tipo, você tem algum problema no joelho, daí faz aquele foco de luz bem próximo e deixa por um determinado tempo para ir atuando o efeito daquela cor para auxiliar na cura, tá? Assim como a maioria dos tratamentos terapêuticos que a gente normalmente trabalha na bruxaria, o uso do chazinho, né, o uso de cristais, a cromoterapia também é um auxiliar, tá? Vocês não devem abrir mão de um tratamento convencional dos seus medicamentos para fazer o uso de cromoterapia. Na minha humilde opinião, eu sinceramente acho que o melhor é você colocar na hora de dormir. Você vai sentir efeitos muito legais na qualidade do teu sono e depois ao longo do dia também. Porque, obviamente, você dorme bem, você tem um dia mais legal, tem mais disposição. Dormir bem é fundamental para você ter disposição ao longo do dia. Então eu vim para explicar um pouquinho para vocês sobre a cromoterapia, só para realmente dar um resumo para vocês do que se trata, explicar porque que tive a ideia de vir falar sobre isso, porque apliquei durante alguns dias, durante 15 dias, durante 2 semanas, eu apliquei diariamente a cromoterapia na hora de dormir e os efeitos foram muito bons. E como agora é algo mais acessível, essa lâmpada,
Eu não comprei na internet, mas eu vi que tem alguns sites que vendem. Eu comprei numa dessas lojas de material de construção que tem no centro da cidade, paguei R$ 70. Então não é um item absurdamente caro e nem muito difícil de encontrar, né? A gente encontra com uma certa facilidade. Você pode usar para sua cromoterapia e posteriormente pode usar também para decorar a sua casa, porque é uma lâmpada que tem diferentes cores e dá para fazer uma decoração muito bonita. Não desperdiçará o seu dinheiro caso você não goste de de aplicar a cromoterapia na sua vida e nas suas noites de sono. Caso não seja legal, não desperdice sua lâmpada, use ela para decorar a sua casa. Certo? Se vocês quiserem mais vídeos falando sobre cromoterapia, daí eu vou ter que fazer algumas pesquisas para ter esse conteúdo, porque não tenho livros falando sobre. Mas posso falar um pouquinho mais também, talvez eu faça mais alguns experimentos para ver como que age a cromoterapia no meu estado de espírito, no meu ânimo, na minha saúde, e repasso para vocês, enfim. Fica aí os comentários abertos para sugestões de vocês. Então nos vemos em breve, bênçãos dos deuses para todos e até a próxima.